preocupa é exatamente isso, porque a gente falava, eu lembro um tempo atrás, quando tinha o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o São Paulo, que a gente citava que é uma tarefa muito difícil, não estamos classificados ainda, mas está bem encaminhado, porque os caras tinham que chegar no Maracanã aqui e fazer 2 gols, né, no Flamengo para levar para os pênaltis, né, e o Flamengo que dificilmente toma gol e até chance criada. O Santos era aquele goleiro que pouco trabalhava, né, durante os jogos. Cansamos de falar, né, isso aqui. E nos últimos 2 jogos, né, o Fluminense, antes da parada, e agora foram 5, né, gols na nossa defesa total titular. O Alan falou da defesa, incluindo ainda, né, o Alan não colocou Thiago Maia e João Gomes, que também são os titulares, né, da quando eu falo em proteção. sistema defensivo, eu falo os 2 volantes junto. Não, todo mundo, né? E se a gente poderia ter, isso aí é fato, sempre que a gente joga sem Arrascaeta e sem o próprio Everton Ribeiro, que hoje está numa fase boa, mas mesmo quando estava numa fase ruim, a gente sempre que não jogava, sentia a falta dele, é óbvio que ontem não seria diferente. Mas aí a gente consegue fazer, teoricamente, o mais difícil. A gente sai atrás e consegue fazer a virada. A gente vira o jogo 2-1. Então, no segundo tempo, onde você poderia até tentar administrar, poderia até, sim, baixar suas linhas, jogar no contra-ataque, o problema não é esse. Né? O problema é quando você baixa, que aconteceu no segundo tempo lá, com as substituições do Dorival, que ele baixou muito, ele não tinha um escape, ele foi encurralado. Então, esse também é um problema. E muitas falhas. O Alan falou sobre o Léo Pereira já tinha falhado contra o Goiás, tomou um baile do Pedro Raul, não conseguia, né, marcar o Pedro Raul, e ontem eu coloco os 3 gols também com participação, algumas com participação de outros, mas na conta do Léo Pereira também. Para mim, teve participação nos 3 gols. A gente vai mostrar depois em imagem, tentar colocar isso. Então, realmente é preocupante nesse sentido. Tem que ligar o sinal de alerta. Quando a gente vai falar em nível de concentração, é óbvio que quando você vai jogar um jogo, né, decisivo, o teu nível de concentração é muito maior, mas são falhas que aconteceram contra o Fluminense e voltaram a acontecer ontem, que tem que sim, Marcão, ligar o sinal de alerta. Pois é, eu saí meio revoltado do jogo por conta dos 15, 20 minutos finais. Eu acho que ali, eu acho que o Flamengo desmoronou. Né? Aqueles últimos 20 minutos de um jogo muito pobre, um jogo já meio desconexo, os jogadores já não conseguiram. Eu acho que eles tiveram um problema de tomada de decisão o jogo inteiro. Mas naquele final, muito mais, né? Muito pior as tomadas de decisão. A gente já não conseguia passar do meio campo, né? É certo, os garotos sentiram, né? O Mateusão sai com cãibra, né? Os garotos ainda não estão acostumados ali. E ontem a gente não tinha o reforço que tem no banco para a gente poder colocar e manter o nível. Tudo bem, eu aceito, isso cai um pouco mesmo, mas eu achei o time do Flamengo nos últimos 15 minutos mais preocupantes do que qualquer outro pedaço de jogo que a gente tem aí, pelo menos no passado recente. A gente falou aqui do jogo do Fluminense, né? O Flamengo toma 2 gols ali, mas eu acho que no jogo do Fluminense a gente jogou muito melhor do que a gente jogou no jogo de ontem. Eu entendo toda o problema que é e a dificuldade que se tem quando você não tem 3 dos 4 jogadores de frente. Acho até que a zaga sofre mais com isso. Queria ouvir isso de vocês. A zaga sofre mais por não ter esses caras na frente. Porque ontem chegou um momento do jogo que a bola batia lá e voltava, batia lá e voltava, batia lá e voltava. E a gente estava aqui sempre tendo que ter os jogadores da defesa atuando, tendo que ter os jogadores da defesa saindo, antecipando. E isso vai causando ali, né? Vai cansando, vai desgastando. Eu acho que isso aconteceu. Mas, para mim, eu não esperava assim. Claro, a gente tem a expectativa do jogo por ficar muito tempo sem ver o Flamengo e tal. A gente queria ver o Flamengo jogar, né? Mas eu não esperava um jogo rico tecnicamente, ou até mesmo taticamente do Flamengo, por conta dos desfalques, né? É muito desfalque. Tudo bem. Só que eu acho que o que me pegou mais foi o nível de concentração. É o foco. Eu vi algumas jogadas, e aí muita gente falou assim, pô, Marcão, mas olha só, os caras não vão meter o pé numa dividida agora, cara. Isso pode ser até subconsciente do cara. O cara não vai nem colocar o pé ali, porque, pô, ele tá próximo de 2 finais. Eu falei, cara, tudo bem. Mas tiveram jogadas que não eram
divididas, não eram arriscadas, e a gente erra por simples falta de concentração no jogo. Ontem, no primeiro gol, você falou do Léo Pereira, cara, o João Gomes simplesmente abandonou o lance. Ele não consegue fazer a falta e abandona o lance. Coisa que a gente reclamava aqui pra cacete do Arão. Aconteceu ontem com o João Gomes. Cara, que é um espetáculo de jogador. Mas eu acho que se fosse ontem, num jogo pegado valendo, ele teria matado aquela jogada no meio campo. Eu acho que o terceiro gol tem falha do Léo Marcão, que o próprio Davi Luiz teria matado a jogada. Também. O Davi Luiz ontem foi o cara menos concentrado no jogo, dando espaço, às vezes meio perdido e tal. O terceiro gol, claro que tem uma falha gritante ali do Léo Pereira, mas aquela bola é um erro de avaliação do Santos tentar encaixar uma bola daquela. É um erro de avaliação. Se o cara tá concentrado no jogo, ele espalma essa bola para longe. E aí todo mundo, porque o Santos não solta a bola. Irmão, tem hora que ele vai ter que espalmar. Ontem foi uma cacetada da entrada da área. Aquela bola, para mim, é um erro de avaliação. Eu acho que os jogadores, se tivessem mais concentrado, num nível de concentração maior, eu acho que eles teriam atuado melhor e teriam vencido o jogo. E não é a primeira, Marcão. É importante falar aqui do Santos. Olha, eu acabei dando o braço a torcer. Eu acho as falhas diferentes, tá, Alan? Eu acho as falhas diferentes. Mas são falhas, não interessa. É diferente, mas são falhas. Então, assim, é aquela história. Deu o braço a torcer aqui, o Santos vinha fazendo grandes partidas, vem se mostrando um goleiro bem seguro, diferente do que eu imaginava que ele fosse apresentar. Não é pelo que aconteceu ontem de novo que eu vou desqualificar tudo que ele vem fazendo. Agora, é importante de falar, a gente tomou 2 gols por causa de falhas dele crassas, gigantes. Tá ali. Foi falha. Foi diferente, mas foi falha, irmão. Não dá para falhar. Ele comprometeu o jogo contra o Fluminense, comprometeu o jogo agora também contra o Fortaleza e teve uma outra falha. Vocês têm a memória melhor do que a minha, tá? Vão lembrar que ele teve uma falha dessa de soltar. Paranaense. Ele solta, e a bola não entrou. Foi São Paulo? Não, tem uma com o Atlético Paranaense, ele solta e não tem ninguém no rebote. Ele vai lá e pega a bola. Ele solta da tempo. Ele pega, bate roupa e eles vai São Paulo acho que bate na trave, né? Do São Paulo bate na trave. Do São Paulo ele tira a mão. Ali tudo bem, ele foi fazer um golpe de vista ali, beleza. Essa daí, por mais que sim, também tenha sido uma falha, eu acho que, como ele vinha agarrando muito, né, as coisas ajudaram para que aquilo ali não tivesse virado um frango. Pelo fato de ele ter tirado a mão, que ele estava inteiraço naquela bola ali, ele acabou fazendo um golpe de vista ali, ele se equivocou. Mas essas dele bater roupa... Essa foi Vélez. Essa que ele tira a mão da... Foi na falta lá do Vélez. É do Vélez, é. Então tá. Então foi contra o Vélez. Então, assim... Agora, querer diminuir, não. Eu só fico preocupado porque é a hora da verdade. Tá chegando. Os jogos decisivos estão aí, ó. Começa já vai começar o mês de outubro, que vai ser um mês decisivo para todos nós, galera. A gente começa com 2 decisões, uma no dia 12 e outra no dia 19, e depois a gente tem no dia 29 ou no dia 30, eu tô perdido ainda, né? Nós temos a final da Libertadores. E aí, amigão, a gente não pode entrar nesse viés, entrar nesse nível de preocupação que a gente está agora em virtude da queda de vários jogadores fundamentais para o nosso elenco. Porque o que o Léo Pereira fez ontem preocupa. O que me preocupa ontem, mais do que isso, é o que eu entendo e posso estar e torço para que eu esteja errada. Porque, assim, Marcão, a gente acabou falando um pouquinho do Diego Alves. Ontem eu vi uma imagem do Diego Alves que parece que ele não está tão gordo assim como estava naquela foto, né? Naquele ângulo que a gente ficou comentando aqui. Mas o Rodinei, para mim, ontem estava bem acima do peso. Parece que o Rodinei ontem estava jogando com um saco de cimento nas costas. E aí me faz perguntar o seguinte, alô, Dorival, você estava fazendo o que nesses 10 dias que ficou parado? Os caras estão jogando porrinha no ninho? Os caras estão viajando, já estão em clima de férias? Os caras estão fazendo o que na porra do ninho do urubu? Porque os caras voltaram bem pior fisicamente, porra. Não dá para entender. 10 dias fizeram com que os caras, porra, caíssem de produção da forma que caiu? Não dá, cara. Não dá para entender o que aconteceu ontem, sendo muito franco com vocês, rapaziada.